Estamos no terceiro vídeo da série de procedimentos neurocirúrgicos na paralisia cerebral. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo assistir, que a gente falou um pouco do panorama geral e também da risotomia dorsal seletiva. E com o prazer de falar aqui com o Dr. José Francisco, meu amigo e neurocirurgião, que trabalha muito com neurocirurgia funcional. Hoje vamos falar sobre a bomba de baclofeno. Bomba é por conta do dispositivo, porque às vezes esse nome dá um certo, assusta um pouquinho por conta do dispositivo. E a gente vai debater um pouquinho sobre as indicações, o que é a bomba, né, quais seriam as complicações e quais seriam os medicamentos que podem ser usados na bomba, que não é só de baclofeno, pode ser usado outros medicamentos também além do baclofeno. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado mais uma vez, Lu. Bom, conta pra mim o que é essa tal da bomba de baclofeno. Bom, então o que a gente tem? É um dispositivo que é totalmente implantado esse dispositivo ele é conectado através de um catéter. Esse catéter ele vai infundir a medicação, que a gente já vai falar um pouquinho de cada uma delas. Essa medicação ela vai ser infundida diretamente no sistema nervoso. Então qual é a grande vantagem disso, né? A gente consegue ter uma alta concentração medicamentosa já no sistema nervoso, circulando no líquor, né, que é o líquido que circula no sistema nervoso, e sem essa passagem pela corrente sanguínea, sem o metabolismo pelo fígado, e com isso a gente consegue um efeito mais potente, mais prolongado e com alguns tipos de efeito colateral a menos, né? Então essa que seria a grande vantagem. No caso das doenças relacionadas com pacientes com a paralisia cerebral, a gente está falando principalmente do baclofeno, que é uma medicação que já é classicamente muito utilizada, mas que a gente pode também associar a algumas outras medicações. É comum, por exemplo, uma associação com a morfina, às vezes alguma dose da morfina, seja porque o paciente tem algum grau de dor relacionado com esses espasmos, ou mesmo como um efeito adjuvante, né, para o relaxamento da musculatura também, isso já é demonstrado que também é eficaz, né? Além disso, que a gente estava também comentando em off aqui agora há pouco, a ideia da clonidina também associada, que a gente usa muito nos casos de dor refratária, mas que a ideia agora é a gente explorar um pouco mais dessa associação também, né, do baclofeno com a clonidina, principalmente para os casos distônicos, né? E a grande vantagem é que a gente está falando de um método que é totalmente reversível, né? Então que a gente pode tanto testar previamente, né? Então antes de pensar na indicação de um procedimento como esse, a gente pode fazer um teste com uma punção lombar, da mesma forma que é feita uma coleta de líquor. Nessa punção lombar a gente pode injetar essa medicação numa dose única. Alguns casos pode ser feito com catéter, a gente não faz, mas tem alguns serviços que preferem fazer com catéter, né, inserido, às vezes testam por várias vezes, né, mas a gente consegue ter uma ideia, né, não é o efeito exatamente igual, mas consegue ter uma bela ideia de como que vai ser o efeito dessa medicação que a gente chama intratecal, né, dentro já do sistema nervoso, para cada paciente. E uma outra questão que é importante é o fato de ser algo modulável, né, e reversível, quer dizer, a gente consegue ir aumentando ou diminuindo a dose das medicações, é um controle feito por telemetria, então é um controle remoto externo, não precisa fazer nenhum tipo de novo procedimento para ajustar essas doses, então a gente consegue acertar a dose e vamos pensar numa última situação, que eventualmente às vezes tem uma outra terapia, vai ser feita alguma outra coisa, ou enfim, eventualmente o paciente por algum motivo não necessita mais, né, do aparelho, ele pode ser desligado e eventualmente até retirado sem ter causado nenhuma alteração permanente, né, no funcionamento do sistema nervoso. Então é um recurso que eu particularmente gosto bastante por conta de ser reversível, né? Sim. Então a gente sempre tende a ter essa preferência. Além disso, como a gente tem a medicação atuando no sistema nervoso como um todo, principalmente quando a gente está falando de casos
de espasticidade ou mesmo distonia, mas de acometimento generalizado, difuso, né? Pegando vários segmentos do corpo, tanto membros inferiores quanto superiores, tronco, né? A gente está falando do único método que realmente consegue atuar bem como um todo, né? A medicação ela tem uma concentração um pouquinho maior na região que vai estar à ponta do catéter, então isso a gente consegue modular um pouquinho de acordo com a área que é pior ou os segmentos que a gente quer que respondam, né? Mas funciona basicamente assim. Aqui a gente vai usar o modelinho de novo da coluna. No outro vídeo a gente já explicou aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui são dois corpos vertebrais. Aqui é um exemplo lombar, mas enfim, eu acho que pode se aplicar às outras regiões também, mas basicamente para a gente entender o quê? Entre essas vértebras, olhando por cima, a gente vai ver que tem esse espaço que é por onde passa o canal raquiano, que é onde na cervical e na torácica a gente tem a medula, na lombar a gente não tem mais a medula, tem as raízes da cauda equina que a gente chama, mas esse canal aqui, ele é envolvido por uma membrana, que é a dura mater, e dentro dessa membrana a gente tem as raízes ou a medula circundados por líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele é produzido e absorvido no sistema nervoso, então a gente, quando a gente consegue entrar nesse canal, a gente já consegue jogar a medicação para se diluir nesse líquor, né? E como que isso é feito? É feita uma punção, então a gente usa a passagem de um catéter de silicone, que é feito através de uma punção. Então a gente usa esses espaços que naturalmente já existem entre as vértebras, né? Esses espaços interlaminares que a gente chama, e essa punção é feita com a agulha colocada na entrada do canal. A gente confirma aqui o vazamento do líquor e é inserido o catéter. Esse catéter é um catéter maleável de silicone, é um catéter que não dá nenhum tipo de reação, foi feito para poder permanecer ali para o resto da vida se for necessário. E esse catéter ele é progredido e daí depende de onde você quer deixar a ponta desse catéter. Então ele é colocado dentro do canal e ele fica literalmente boiando ali no líquor e jogando a medicação. Geralmente é feito pela lombar. A maior parte das vezes sim. Tá. E aí pode chegar até as raízes torácicas. Pode chegar até a cervical, na verdade. E daí, quando a gente quer colocar a ponta do catéter mais alta, o mais comum é a gente fazer uma punção na lombar e o catéter ficar na altura torácica. Mas em alguns casos a gente pode progredir, por exemplo, até a cervical. E quando a gente quer progredir um pouco mais, também tem variações técnicas. A gente pode, eu particularmente gosto de puncionar sempre pela lombar e a gente geralmente consegue progredir até a cervical mesmo pela lombar. O catéter é bem longo, então ele permite isso. Mas também existem variações técnicas de punções mais altas. Tá. Né? Às vezes algum paciente que pode ter algum bloqueio, alguma aderência, alguma alteração que possa interferir na circulação licórica, alguma alteração da coluna, né? Tá. Então a punção pode ser feita em todos os níveis. A gente dá sempre preferência para fazer pela lombar, por justamente não haver mais medula ali, né? Então o risco é menor. E uma vez esse catéter já posicionado, isso é confirmado no intraoperatório, ele vai seguir por debaixo da pele e vai fazer uma volta, um contorno ali por debaixo da pele e vai ser conectado nesse aparelho aqui, que isso aqui é a bomba em si, né? Então é um dispositivo que ele tem um certo volume, porque ele não só tem um motor e um chip aqui dentro que vai controlar a infusão, que é uma infusão de um nível de precisão muito alto, né? Mas ele também precisa ter o espaço para caber um certo volume de medicação, porque, como a gente falou, vai ficar totalmente implantado. Então, a medicação que está aqui dentro, ela precisa ter uma duração razoável, né? De pelo menos, enfim, alguns dias. A maior parte dos pacientes conseguem ficar alguns meses com um único abastecimento, né? E a gente já vai falar do abastecimento também. Então, o catéter ele é conectado nessa bomba e ela é colocada no subcutâneo do abdômen, geralmente, né? Então não é colocado em contato com nenhum tipo de órgão ou víscera, só embaixo da pele, e a maioria das vezes a gente coloca em cima da parte muscular, né? Algumas situações muito específicas, por exemplo, crianças que têm uma pele muito fina e que precisem colocar, que seja uma indicação adequada para a bomba, a gente pode colocar embaixo do músculo.
mas eu particularmente evito ao máximo, até por conta também de não ter essa resistência, né, profunda, mas o mais comum é embaixo da pele, né? Algumas questões que são importantes, né? Como vocês podem ver, se a gente for olhar aqui na palma da minha mão, ela não é um dispositivo pequeno, é um dispositivo que talvez num adulto pareça mais razoável, mas principalmente se a gente for pensar numa criança pequena, ele tem um certo volume. E é difícil que a gente consiga também que ele fique muito menor do que isso, porque precisa caber o volume de medicação. Então, o que a gente comentou, para a gente escolher, por exemplo, a risotomia superseletiva ou esperar mais um tempo para ter um trofismo, um tamanho, uma espessura de pele mais seguro para fazer o procedimento, né? Porque a complicação maior seria isso, seria um dispositivo desse tamanho forçando a pele ali em excesso e podendo ter a chance de uma deiscência ou alguma outra complicação. Mas fora isso, uma vez que está implantado, uma vez que está funcionando adequadamente, é algo que não é doloroso, é algo que, passado a recuperação cirúrgica, é algo que é bastante confortável. A gente vai modulando as doses das medicações, né, através de um controle remoto. O que precisa ser feito depois? Essa medicação, ela acaba. Então, o aparelho tem um aviso. Depende da dose, depende da frequência. Exatamente, vai depender da dose que cada paciente está usando. Então, esse tempo, na média, o que a gente vê é algo na faixa de alguns 4 meses, por aí, mas varia muito. A gente tem desde pacientes que abastecem uma vez no ano, ou até menos, até pacientes que reabastecem a cada 15 dias. Então, assim, a gente não consegue dizer exatamente qual vai ser a periodicidade para aquele paciente, porque a gente precisa acertar a dose, chegar na dose ideal e daí a gente vai conseguir saber qual vai ser o período esperado de abastecimento. E antes de acabar, você já tem que reabastecer. O ideal é que não acabe, porque a gente está falando de uma reação, de uma queda abrupta, né, de uma medicação potente. Então, a gente tem duas formas de garantir isso. Tanto o controle remoto do médico e o do paciente, eles mostram a data que a medicação, não a data que ela vai acabar, ele tem um alarme que vai dizer quando que já está em volume crítico. E ele tem 2 alarmes, ele tem o do volume crítico e tem o quando ela acabou. Certo. E além dessas datas que aparecem nos controles, a própria bomba ela faz um barulho. Então, o paciente às vezes até se assusta porque começa a apitar lá dentro, né? Então ela tem um padrão de apito para quando tem um volume crítico, que é determinado por nós também, quanto que a gente vai dizer que é o volume crítico, e depois um outro alarme que é um pouco mais frequente, é um alarme, vamos dizer assim, mais incômodo, né? Que é quando a medicação acaba, porque também isso é uma das questões, né? É uma certa urgência, ou pelo menos às vezes o paciente que não possa, por exemplo, por algum motivo não abastecer ou por algum motivo, enfim, e a medicação acabou, o que a gente orienta pelo menos é a gente fazer alguma dose, no caso do baclofeno, né? A gente fazer alguma dose do baclofeno via oral, via sonda, né, para aquele paciente, para evitar uma reação de abstinência. Tá. Daí o sintoma pode piorar, mas pelo menos a gente diminui um pouco a chance de fazer uma reação desse tipo, né? E o abastecimento em si ele é bastante simples. Na verdade, a gente não precisa reoperar nada, não precisa reabrir nada. O reabastecimento é uma punção. Aqui nessa região, esse aqui é o modelo didático, então aqui não é borracha, mas na bomba original, na bomba que é implantada realmente, esse centro dela, ele tem uma borrachinha, um silicone. Então, a gente consegue, palpando sobre a pele, a gente punciona, faz uma picadinha na pele e a gente reabastece, a gente injeta de novo a medicação. E pode ser tanto baclofeno, a gente pode fazer misturas em diferentes proporções, né? Como a gente falou, morfina, clonidina, enfim, outros mais, dependendo da situação. A gente consegue reprogramar essa bomba e vai dizer de novo quanto, com aquela dose que está sendo usada, quando que vai ser o próximo abastecimento. Sim. A bomba em si, ela também tem uma bateria interna, então todo esse chip, esse motor que faz essa infusão, eles têm uma duração extremamente longa, né? A gente está falando em média ali pelo menos em torno de uns 7 anos, o que a gente vê na prática é algo entre 7 a 9 anos mais ou menos, e uma vez esgotada a bateria da bomba, daí sim tem que trocar. O aparelho em si precisa ser trocado. O catéter que vai na coluna, não. A princípio não, se ele não tem problema não precisa ser trocado. Mas daí é colocada uma outra bomba. Certo. Inclusive agora a gente tem até, enfim, às vezes pacientes que passam muitos anos e às vezes quando vão colocar outra já existe um modelo mais novo, por exemplo.
que é o que deve acontecer em breve. Então, existe já um novo modelo que deve chegar aqui no Brasil. Tipo recarregável. Na verdade, assim, eles podem acrescentar diferentes funções, né? Desde alguma precisão maior, Horário, ou então um reservatório. Por exemplo, o modelo que a gente usa hoje no Brasil, que já é bem interessante, a gente consegue fazer, por exemplo, diferentes infusões e diferentes horários. Então, o paciente que precisa de mais medicação, por exemplo, à noite, mas durante o dia não pode aumentar tanto para não dar, por exemplo, sonolência. Então isso já é automático, a gente consegue fazer essa programação, né, nas bombas atuais. As próximas, elas vão aparecendo com novos ajustes. Recarregável, como ela dura muito tempo, talvez, até questão de mercado mesmo, talvez não é tão interessante ainda. Porque o recarregável também, a pessoa precisaria recarregar geralmente 1 ou 2 vezes por semana. Mas é possível que no futuro, principalmente quando tem algo que faça a taxa de consumo de energia da bomba ser muito alta, né? A gente vê essa questão do recarregável com geradores dos neuroestimuladores. Mas o importante é saber que geralmente essas tecnologias são ajustáveis, são adaptáveis, né? Tá. Então, por exemplo, você coloca uma bomba agora, às vezes existe um modelo novo, pelo menos que seja às vezes do mesmo fabricante, né? Você pode colocar um dispositivo eventualmente diferente do que você colocou há 9 anos atrás, né? E é possível conciliar uma bomba com uma isotomia, no caso? Você acha que... Sem dúvida, uma coisa não impede a outra, né? Óbvio que são feitos em etapas diferentes, né? Mas um procedimento não impede a realização do outro. Pode ser complementar. Né? Pode ser complementar. Tanto o paciente que já tem um histórico prévio de uma risotomia poder usar uma bomba, né, quanto o paciente que já vem usando uma bomba. Por algum motivo, a gente não conseguiu, mesmo depois de ter tentado otimizar o máximo possível, a gente ainda, naquele paciente, não é o efeito que a gente gostaria, ou que é uma atuação muito específica, assim, não, eu quero que aquele movimento tenha mais efeito, mas também sem comprometer os demais, né? Então é possível se fazer isso. Uma das desvantagens, inclusive, é essa, né, que ela vai atuar como um todo. Então ela não vai conseguir ter ela vai tratar a espacidade, não vai ter essa seletividade com relação aos efeitos, ela vai atuar de uma forma geral, né? Então a gente acaba reservando mais para os pacientes que têm quadros generalizados, né? Ou pacientes que não tenham uma desproporção com relação ao acometimento de algum movimento específico, né? Então, por exemplo, o paciente tem a espacidade de membros inferiores, mas que os diferentes movimentos das diferentes raízes, eles tenham mais ou menos uma proporção similar. A gente tem que tomar aquele cuidado que a gente comentou. A espacidade, em alguns casos, em algum grau, ela pode ter a sua utilidade. Então, na bomba, como ela não tem essa seletividade, a gente tem que tomar esse cuidado especial. Mas é aí que entra o teste. Então, é sempre importante a gente, sempre que possível, fazer o teste antes. Porque a gente vai conseguir entender isso, que se o paciente vai ter uma queda de força a ponto de mais atrapalhar do que ajudar, às vezes para algum tipo de movimento. E então, quer dizer, apesar de existir essa desvantagem, a gente tem a vantagem do teste. Então a gente consegue tomar a melhor decisão, né? Dizer um pouco como que aquele paciente, né, seria com a bomba do baclofen. Exatamente. Então, isso, como a gente já falou no outro bloco, né, a avaliação pré-operatória, isso pode incluir esse tipo de teste, ela é essencial para a gente descobrir qual é a melhor programação de tratamento para aquela pessoa e ter com isso o melhor resultado possível. Você falou um pouquinho sobre as complicações, né, a deiscência de pele, tudo. Sonolência, teria mais outras complicações? Tem os efeitos colaterais, eles não são, a gente pode ter tanto complicações relacionadas à cirurgia em si, né? Então a gente tem que ter também um cuidado muito rigoroso com a infecção, porque a gente está falando de uma prótese, né? Quando a gente tem alguma infecção de prótese, principalmente se ela for um pouco mais significativa, a gente pode às vezes ter que acabar retirando, né? Então existe uma preocupação grande nesse sentido. Além disso, também como qualquer cirurgia, sangramento, enfim, são coisas que nós temos que tomar cuidado com relação ao procedimento em si, né? Agora, os efeitos colaterais, a gente está falando dos mesmos efeitos colaterais da medicação por via oral ou venosa, né? Alguns deles, quando é intratecal, são muito mais raros, né?
principalmente efeitos que a gente fala sistêmicos, né, efeitos no restante do corpo, que não sejam só do sistema nervoso, mas alguns ainda são bastante comuns, principalmente se a gente usa doses altas muito rápido, né, se a gente aumenta a medicação rápido. Por exemplo, retenção urinária é relativamente comum, né, fazer um quadro, principalmente transitório, né, de retenção urinária, a gente tem que tomar esse cuidado. O paciente fazer um aumento de secreção de vias aéreas, em alguns casos também. Isso pode propiciar mais, por exemplo, pneumonia nessa fase. No caso, por exemplo, da morfina, alguns pacientes ainda podem ter um pouco a sensação de prurido, que não é alergia, mas é uma sensação que é muito confundida. Que é mas aquela coceira. Coceira, né? Que pode acontecer. E então, por isso que é importante, a maioria desses efeitos, eles são causados, eles são dose dependentes. Então, esse aumento gradual, a gente sentindo quanto que a gente pode ir aumentando para cada caso. Às vezes um paciente que a gente está fazendo um ajuste, um paciente internado, intra-hospitalar, provavelmente a gente pode ser um pouquinho mais agressivo ali do que a gente seria com um paciente que está em casa, que está fazendo ambulatorial. Depende da urgência da situação, né? Então, isso tem que ser bem ponderado, porque a velocidade do aumento da medicação, ela vai influenciar diretamente no surgimento desses efeitos colaterais. Certo. E uma vez que o paciente implanta, ele tem que ficar quanto tempo, assim, vamos supor, um paciente de fora de São Paulo, ele vem para fazer esse procedimento, quanto tempo, assim, para você fazer o ajuste e ele conseguir voltar para casa sem precisar ficar voltando com muita frequência? O ajuste final, na verdade, ele vai depender muito de cada caso, né? A gente tem desde pacientes que o primeiro, o segundo ajuste já resolvem o problema, até outros que às vezes a gente vai aumentando, quer dizer, vai depender. Geralmente aqueles que precisam de doses mais altas vão demorar mais, porque a gente tem que ir aumentando gradualmente, né? Mas pensando no procedimento em si, geralmente a partir do segundo dia pós-operatório, depende mais da situação dos sintomas. Quer dizer, se o paciente, em termos de sintomas, tem possibilidade de sair do hospital, pela cirurgia em si, por nós, já pode receber essa alta. Já sai com algum grau de medicação ali ligado, mas geralmente uma dose baixa. Depois, por volta de 10 a 14 dias depois da cirurgia, a gente revisa a cicatriz, vê pontos e vê a parte de cicatrização, né? E à medida que a gente vai vendo que a cicatrização está adequada, por exemplo, alguém que mora longe, uma viagem, né? A gente geralmente libera para viajar depois que a gente já fez esse primeiro retorno, né? Para ver se a cicatriz está tudo bem, né? E depois disso, eventualmente é feito um outro ajuste. E esses ajustes, eles podem ser feitos periodicamente. Como que é a questão dos reabastecimentos de uma pessoa que está ali pós-cirurgia? Como que funciona essa progressão do medicamento, os ajustes? Então, esse ajuste ele pode ser feito intra-hospitalar, em situações que o paciente esteja mais grave, tenha às vezes alguma outra limitação com relação às visitas ambulatoriais, né? Mas a maior parte dos casos, pelo menos o ajuste ali de longo prazo, né, ele é feito ambulatorialmente. Então o paciente passa uma consulta, a gente vê como está essa evolução e decide se vai aumentar, ajustar de alguma forma a medicação, né? Esse ajuste ele é bem simples de ser feito. Como a gente falou antes, a gente utiliza um controle externo, literalmente ali um controle remoto, né, para poder fazer esse ajuste de dose. Além disso, alguns pacientes, e isso a gente eu particularmente deixo mais reservado para aqueles pacientes que têm mais dificuldade de acesso, ou porque moram longe, né? Enfim. Existe um controle do paciente. Esse controle, ele tanto pode dar essas informações com relação a tempo de abastecimento, né? Mas ele também tem a possibilidade de fazer doses extras. Né? Então ele não muda a regulagem, mas ele faz as doses extras pré-determinadas pelo médico. Então nesses pacientes eu tendo a usar mais isso por um tempo, para que a pessoa não fique desamparada eventualmente, ela tem a possibilidade de fazer essas doses extras, e quando pode voltar no consultório, a gente vê exatamente o que tem usado daquilo para decidir o grau de aumento.
Certo. Daí com isso eu até consigo às vezes aumentar um pouco mais do que o habitual, Para precisar menos. sem a pessoa precisar vir tanto. Mas quando é possível, a gente sempre recomenda aumentar ali na faixa em torno de uns 15%, não muito mais que isso, né, para o paciente ambulatorial, até para evitar esses efeitos colaterais que a gente já comentou antes, né? Então tem que ser feito de forma gradual, assim como a gente faria com qualquer outra medicação, né, para diminuir esses efeitos colaterais. E então a quantidade de regulagens e a quantidade de abastecimentos vão depender muito da gravidade e resposta de cada caso, né? O abastecimento funciona basicamente da mesma forma. A gente faz, no caso do baclofeno, a gente pode fazer tanto ambulatorial, em consultório, alguns centros hospitalares também ambulatoriais, a gente tem parceria com alguns deles para poder fazer também, né? Mas é um procedimento bastante simples. Na verdade, como eu falei antes, basicamente é uma punção. A gente dá uma picadinha na barriga no local, é injetada a medicação, é feita uma programação, na verdade, é para avisar a bomba que a gente abasteceu, né? Se precisar, muda a dose ou não, né? E é algo que em poucos minutos a pessoa já pode ter feito o abastecimento e ir embora. Quer dizer, é um curativo como se tivesse feito uma coleta de exame de sangue quase, né? Então é bastante simples, né? A troca em si, como eu falei, ela acontece depois de muitos anos, e o que a gente espera eventualmente é que novos modelos vão tendo baterias mais duráveis, né? Que é o que a gente vai acontecer com outros dispositivos aí, né? Então a gente provavelmente vai estar falando aí para os próximos modelos chegarem ali a bater os 10 anos, né? Para a gente poder ter que fazer alguma troca. E qual a idade que é possível, idade ou peso que é possível fazer? Existe um certo consenso, né, com relação a se questionar em crianças que tenham ali menos do que uns 15 quilos. Mas como eu falei antes, a gente pode ter, por exemplo, desde uma criança que tenha 15 quilos, mas seja às vezes uma criança pequena, comprimento pequeno, mas tem um trofismo melhor, quer dizer, tem uma pele mais grossa, tenha mais tecido adiposo, um subcutâneo que aguente melhor aquilo, pode ser diferente, por exemplo, de uma criança que tenha os mesmos 15 quilos, mas que seja comprida e muito emagrecida, com uma pele muito fina, às vezes uma condição nutricional que não está adequada. Então, na prática, a gente acaba não se baseando tanto nisso. A gente pode ter crianças com mais do que esse peso e que ainda sejam pacientes de alto risco, né? E outras que têm menos até, mas que por essa avaliação a gente consiga, a gente acha que tenha assim, a segurança, né, para isso. Então depende também do estado nutricional. É muito importante a gente avaliar isso, se o estado nutricional está bem compensado, né? Algumas crianças, por exemplo, muito comprometidas, que possam precisar, inclusive, usar uma sonda, uma gastrostomia, nem todos chegam com isso já bem cuidado, né? Certo. Então a gente precisa olhar sempre se essa parte também está adequada e ter um acompanhamento bem rigoroso da cicatrização, da ferida, orientar os cuidados, os curativos para serem feitos até que esteja tudo completamente cicatrizado, né? Certo. E a indicação seria para espasticidade principal, mas pode ter pacientes que têm espasticidade e distonia associada. A distonia você vê como algo que melhora pouco ou melhora tanto quanto a espasticidade? Qual que é a sua opinião? As duas condições respondem em algum grau. O que a gente vê na prática existe um crescente de resposta, né? Se nós formos pegar, por exemplo, a distonia responde em média um pouco menos que a espasticidade. A espasticidade de origem cerebral, por lesões encefálicas, tende a responder também um pouco menos do que a de origem por lesão medular, né? Então existe diferentes graus de resposta, mas algum grau de resposta existe. Isso, de novo, a gente tenta identificar isso durante a realização do teste, né? Mas é importante também para os pacientes, familiares, né, saberem que existe, a gente pode ter diferentes componentes da doença respondendo de formas diferentes, né? Então, às vezes, não é tão raro a gente, por exemplo, fazer um procedimento desse. A espasticidade melhora e a gente vê que ainda existe um componente relacionado à distonia. Então, isso pode nos levar a mudar a medicação. Isso pode nos levar a associar algum outro procedimento ou tratamento não invasivo também, né?
mas o grau de resposta realmente é diferente. Então a gente vê que a origem cerebral tende a ter uma resposta menos exuberante, mas ainda geralmente bem significativa, e os quadros de distonia também respondem um pouco menos do que a espasticidade. Tá. Agora outra questão. Você falou que pode o catéter, né, a ponta do catéter ir até um pouquinho mais superior, torácico, lombar, e vamos supor que você foi até o torácico, mas tem muito ainda comprometimento de membros superiores, você consegue aumentar ou progredir um pouquinho o catéter? Como que é? Consegue. Na verdade, a gente consegue, tem até situações que são bem mais atípicas, né? Mas até é possível até que o catéter seja colocado intracraniano, dentro do ventrículo cerebral também. Né? Então depende muito de quais regiões que você quer que esse pico de concentração aconteça. Né? Mas, de novo, a gente vai falar da revisão, né? Revisão cirúrgica é sempre possível. Certo. Então, desde um catéter que por algum motivo a gente acha que possa estar obstruído, com algum problema de posicionamento, né? Ele pode ser recolocado e pode ser revisado, né? O catéter que a gente acha que está muito baixo, conseguir uma resposta melhor para membros inferiores, membros superiores não, ele pode ser trocado e colocado numa posição diferente. Ele vai circular em todo o sistema nervoso, inclusive na região cerebral. Mas o local onde está o catéter, ele tem uma concentração maior. Ele tem uma concentração maior, ele tem uma dispersão que, assim, os médicos vão entender assim, isso bem, porque lembra um pouco quando a gente vê uma programação de radioterapia. Que a gente vê que a radiação é muito alta na região de interesse, e não é que ela desaparece depois, ela vai decaindo, né? Então esse decaimento da concentração existe também no caso da bomba. Ele vai ter alguma concentração em todo o líquor, mas ele sempre, como tem a infusão continuamente partindo dali, ele sempre vai ter uma concentração maior nas adjacências, né, daquela região. E até por conta de um pouco de efeito gravitacional, né, ele sempre vai tender a ser dali um pouco mais para baixo, né? Então a gente sempre tem que levar em consideração tudo isso na hora de decidir sobre a altura, o posicionamento desses catéteres, né? Ótimo. E quando não funciona, teve alguma questão, né, que não funcionou, que teve alguma intercorrência, você tem que tirar a bomba ou pode deixar ali e deixar desligado? Daí depende qual é a intercorrência, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, um processo infeccioso, que é uma complicação que nos preocupa. Se a gente está falando de um processo infeccioso leve, às vezes alguma coisinha na pele, algo que a gente possa tentar um tratamento conservador, isso é possível. A gente pode manter a bomba funcionando, eventualmente tratar ali aquela região, tentar um tratamento menos invasivo. Se a gente está falando de um processo infeccioso que chegou a ser mais profundo, né, acometendo ali a região da bomba, a maior parte dos casos, né, salvo raras exceções, mas a maior parte dos casos a gente vai considerar retirar. Por quê? O sistema imune não vai chegar ali nem um antibiótico, né? Então a infecção vai acabar se arrastando. Pode ser retirado, tratado a infecção e depois implantado um novo sistema? Pode, sem dúvida nenhuma, né? Agora, às vezes pode existir outras situações que o paciente precise eventualmente desligar a bomba ou mudar alguma coisa na bomba temporariamente, e que não sejam problemas relacionados com a bomba. Né? A gente já teve uma situação, por exemplo, de paciente que precisou fazer tratamentos ou usar medicamentos que deixavam o paciente extremamente sonolento e que era uma urgência. Nós precisamos desligar a bomba temporariamente, ficou algumas semanas desligado, lógico, tomando aquele cuidado que a gente falou da abstinência, dar uma dose pelo menos pequena, né, para que não acontecesse isso. E depois de algum tempo a bomba foi religada. Então o que pode ser feito ali vai depender de qual é a situação, né? Se for problemas da bomba, é como eu falei, infecção profunda, quase sempre a gente vai precisar retirar, mas pode ser colocada, uma vez tratada a infecção, é colocada a outra da mesma forma. E algumas outras situações médicas, por exemplo, a realização de ressonância magnética, né? A gente na verdade pode. O sistema ele é compatível com ressonância.
mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, alguns protocolos de ressonância que podem ser muito longos, eventualmente podem causar a bobina, não? A questão da escolha da bobina também. Existem as recomendações do fabricante com relação a segmentos do corpo, tipos de bobina, né? Mas basicamente o cuidado maior é com relação a aquecimento. Então pode-se fazer o exame, mas às vezes aquele paciente queria fazer um protocolo muito longo, corpo inteiro, por exemplo, não 40, às vezes muito mais, né? Tem paciente que passa mais de 2 horas, né? O que a gente recomenda é fazer de forma seriada para evitar um aquecimento da bomba. Faz uma, espera, faz no outro dia. Exato. O mais comum é dividir em 2 fases, né? Mas é um sistema que é compatível. Quer dizer, o paciente pode fazer o exame, mas tem alguns cuidados que precisam ser tomados para alguns protocolos específicos de ressonância, né? Mesma coisa cirurgia, né? Então o paciente vai fazer a cirurgia de outra coisa. Se for uma cirurgia numa região abdominal próxima de onde a bomba vai estar, geralmente, basicamente o cuidado principal é saber que ela existe e que ela está ali. Para ele não seccionar. Exatamente, principalmente o catéter. A bomba não vai conseguir seccionar, mas o catéter sim. Então, a gente muitas vezes conversa com o cirurgião, se ele não conhece o dispositivo, porque muitos já conhecem, né? Mas se eles não conhecem o dispositivo, a gente explicar onde que ela está, qual é o caminho que ela está fazendo, para que ele não encontre de surpresa com o aparelho ali dentro, né? Certo. E a gente já teve pacientes que fizeram cirurgias abdominais, inclusive muito próximas ali da bomba, sem problema, é só tendo planejamento adequado. E agora, para a gente finalizar, qual o paciente ideal para bomba e qual o paciente ideal para risotomia? Escolha um paciente para cada um. Eu diria assim, o paciente ideal para risotomia, de novo, ao meu ver, né, porque isso é algo que pode ser até discutido, né, assim, mas ao meu ver o paciente ideal para risotomia é o paciente com uma espacidade em membros inferiores, com força preservada e potencial de deambulação. Esse é o meu paciente ideal. A gente poderia talvez acrescentar o extremo, né? Quer dizer, o paciente com uma espacidade extremamente avançada, sem movimentos de membros inferiores, mas restrita também a movimentos de membros inferiores, né? O paciente ideal para bomba é o paciente com espacidade generalizada. É o paciente que tem acometimento não só em membros inferiores, mas cervical, membros superiores, né? Então esse é o melhor perfil. Né? Mas daí se a gente está falando também de estereótipos, né? Então a gente sempre tem que ponderar, inclusive muitas vezes a própria preferência, né, do paciente, da família, né? Explicando bem essas vantagens e desvantagens de cada um desses procedimentos. Né? E qual o paciente que você não indicaria nem risotomia nem bomba? Não sei se alguém já fez essa pergunta. Na verdade, principalmente aqueles casos que não têm uma implicação funcional significativa. Eu acho que é a história de não mexer no time que está ganhando. Então, pacientes que não tentaram terapias que são menos invasivas ainda, pacientes que não percorreram esse crescente, né, com relação aos tratamentos. Então, pacientes que foram ainda subexplorados, né? Às vezes aparece algum caso para a gente avaliar e muitas vezes uma mudança de medicação resolve o problema, né? Ou às vezes uma reabilitação que não está adequada, não é uma boa metodologia para aquele paciente, né? Então seriam principalmente os pacientes que ainda estão subexplorados, né, com relação aos métodos não invasivos, né? Ou outro caso que seriam pacientes com um risco cirúrgico muito alto. Então, às vezes, uma lista de comorbidades que seja impeditiva, com um risco cirúrgico muito elevado, né? Pacientes, por exemplo, que estão com uma infecção ativa ainda, estão tratando um processo infeccioso, ou tem alguma condição cardiovascular muito complicada. Uma desnutrição. Né? O estado nutricional, como a gente falou. Então, esses são os casos que a gente, via de regra, vai contraindicar, né? Ou por não necessitar, ou porque o risco, às vezes, ainda não compensa o procedimento. E eu que acompanho muito a parte clínica, eu vejo, assim, às vezes, muita resistência da família para uma gastrostomia e tudo, e aí, assim, comprometeu outras questões, né? A questão ortopédica, pneumonia de repetição e tudo, e aí aquele procedimento que poderia ser utilizado em algum momento acaba sendo contraindicado. Porque aí, de repente, a parte nutricional está tão afetada, como muitas pneumonias, o pulmão já está tão comprometido e tudo, aí procedimentos cirúrgicos acabam sendo pouco recomendados pelo risco. Que é o que a gente falou no primeiro bloco, né? A questão da visão
de que as cirurgias são para o fim da linha. E, na verdade, quando a gente fala de procedimento funcional, a gente está falando de algumas medidas que podem influenciar na reabilitação ao longo dos anos. Então, se a gente indica no momento adequado, a gente pode mudar a evolução desses pacientes. Então, essa é uma visão importante, entender esse conceito, não só para o especialista, mas como médico geral, no sentido de que a gente só não quando não teve mais jeito para nada, né? Exato, a avaliação multidisciplinar, ela tem que existir desde o início. Então, todos os profissionais que cuidam, que têm diferentes abordagens para alguma doença, precisam avaliar esses pacientes desde o início. Mesmo que ainda não seja o momento de se fazer alguma terapia específica. Mas quando chega esse momento, quando se entra numa indicação, isso vai afetar a evolução desse paciente ao longo dos anos. Né? E que não uma coisa para o fim da linha. Né? Eu vejo, assim, não tenho muitos casos que tem esotomia ou bomba, que a família comenta assim, que mudou a vida daquela criança. Porque hoje ela está muito mais sociável, melhorou na questão da autoestima, da escola, da reabilitação. Então proporcionou uma série de outras coisas, além daquele exatamente do movimento, da espasticidade. Às vezes melhora até a condição nutricional, porque você diminui o gasto energético, tudo, que auxilia em várias outras áreas. E quando a gente fala de paralisia cerebral, eu gosto muito desse tema, é uma condição neurológica que envolve muitas áreas, e a gente saber a importância de cada área e entrar nesse meio, não que eu vou ser super especialista em neurocirurgia ou ortopedia, mas saber a função de cada procedimento, a importância de cada profissional dentro daquele contexto da criança ou do adulto com paralisia cerebral. E não só procedimentos que a gente está falando, procedimentos e coisas invasivas, mas um todo, né? A gente fala muito das F-words, né? Então, a família, os amigos, a escola, a funcionalidade e a questão do trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas com paralisia cerebral já estão sendo inseridas dentro do trabalho. A gente está falando também, por exemplo, a gente agora não sei quando vai transmitir, mas a gente está no meio das Paralimpíadas, né? E a gente vê o quanto mais pessoas estão sendo inseridas no esporte e até no esporte de alto rendimento. Então, quando eu converso com cirurgiões e ortopedistas que veem esse aspecto como um todo, eu fico muito feliz, porque a gente não está vendo só a espasticidade, a gente está vendo o indivíduo como um todo com espasticidade, o indivíduo como um todo com paralisia cerebral e não só aquele segmento lá da cabeça, do membro. Então, acho isso fantástico. Obrigada. Tem mais alguma colocação que eu não perguntei, que você queira responder? Eu acho que da questão da bomba, assim, eu acho que está bem ok. Tá. Né? Acho que... E está disponível pelo SUS? Essa é uma pergunta que sempre me falam. Na verdade, existe essa disponibilidade, mas realmente não é algo que é amplamente disponível. Muitas vezes ocorre a liberação por procedimento, né? Então, às vezes, principalmente hospitais de escola, alguns centros acadêmicos, né, têm um pouco mais de acesso, seja através de projetos de pesquisa, enfim, até doação de empresas, mas é uma dificuldade grande ainda na rede pública. Tá. Né? Ainda mais por conta do reabastecimento também. Também, porque precisa haver toda uma logística, né, com relação ao ambulatório, ao centro que faça o reabastecimento, ao profissional que se dedique a isso, né? Então é algo que a gente tem disponível, mas não amplamente disponível, muito menos do que deveria, né, infelizmente, tanto pelo custo dos aparelhos, né, mas também por conta da logística multiprofissional que deve se envolver para tratar desses pacientes. Né? Perfeito. Então, acabamos aqui com
com esse bloco bem interessante. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o DBS, que é a estimulação cerebral profunda.